esses fenômenos da natureza, Jesus olha para os seus e diz: por que sois medrosos? A nossa tradução, em português, fala a palavra medroso, o advérbio do verbo medo. Mas esse advérbio não está bem colocado, medroso. Se nós olharmos no texto original, no grego, nós veremos que Jesus usa uma palavra mais enfática, mais forte, que tem mais significado para nós. Ele usa a palavra deilos. Deilos vem da palavra deiloi. Deiloi significa covardia. Então Jesus fala: por que sois tão covardes? E aí depois Jesus vai ver que eles sentiram grande medo. Aí a palavra é medo mesmo. Mas o primeiro medo não é medo, é covardia. Deilos. Deiloi. É um medo que não significa medo de virtude. É um medo que é manchado. Como assim? O medo de virtude é aquele medo que faz com que nós não pratiquemos atos ilícitos. Por que você não mata? Eu tenho medo de ir preso. Tá bom. Por que você não atravessa uma pista com carros movimentando para lá e para cá? Não, porque eu tenho medo de morrer. É um medo. Então, um medo é algo que nos priva do mal. Por que você não vive com a vida às avessas? Não, porque tem medo de ir para o inferno e não para o purgatório e depois ir para os céus. É um medo. É virtuoso. Mas o medo manchado significa aquele medo que eu não deixo Deus reinar. É aquilo que dizia São Paulo na leitura de hoje, na segunda leitura, aos Coríntios. Aqueles que vivem em Cristo é uma nova criatura. Então percebam, os discípulos estavam na barca, estavam do lado de Jesus, mas eles não viviam Jesus. Jesus até então já tinha falado, feito milagres. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho. Então, há 4 capítulos atrás, Jesus já tinha feito grandes obras. Mas os discípulos não viram Jesus. Nós, daqui a pouquinho, nós iremos comungar. Aqueles que estão preparados irão comungar sacramentalmente. Nós de casa iremos comungar espiritualmente, mas independente. A comunhão nos faz com que nós tenhamos o próprio Jesus conosco. E às vezes nós ficamos eufóricos, nós ficamos medrosos, nós ficamos tenebrosos, nós ficamos raivosos, nós ficamos indignados. E nós não ficamos assim devido a um medo natural, mas é um medo que vai além. Nós ficamos desesperados. Espera lá, mas Deus está conosco. Você não é cristão? Você não é batizado? Você não comunga toda semana? Então, você é um receptáculo de Cristo, um recebedor do próprio Cristo. E aí Jesus chega novamente até os seus e parece que ele balança a cabeça e diz: ainda não tendes fé? E olha que o Evangelho termina. Eles diziam, os apóstolos diziam: quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Eles não sabiam que era Jesus?
o Filho de Deus? Então esses discípulos, eles são valentes, fortes, corajosos diante do mundo. Covardes, medrosos, diante do vento e do mar. Aqui está o drama que Jesus está vivendo. Então, para resolver essa situação, sim, tem solução. Se nós olharmos para a Idade de Ferro, o século XIII, meados do século XIV, nós iremos ver um poema de um autor desconhecido que chama esse poema Stabat Mater Dolorosa. A mãe estava de pé, com dor. Então a Virgem Maria foi aquela mulher que esteve ao lado da cruz, aonde ela viu calamidades, bofetões, cusparadas, injúrias contra o seu filho. Mas Maria, apesar de um coração todo chagado, doloroso, ela não duvidou. Ela creu que o seu Deus iria fazer coisas portentosas, iria fazer coisas novas. Ela teve um coração que confiou. Pedro, um coração que vacilou. Que a Virgem Maria, que a Mater Stabat, ela possa fazer um transplante em nós e dar-nos um coração como o dela. Um coração que confia, um coração que acredita, um coração que crê no Deus uno e trino.